caminhada, queridos, é cheia de altos e baixos. A igreja também, na sua história, tem seus altos, tem seus baixos. Provações são muitas. O importante é que nós continuemos fiéis ao Senhor. E esta igreja tem procurado ser fiel ao Senhor. E eu tenho certeza que ela agora está numa boa marcha. Eu espero que chegue lá. Lá aonde? Na consecução dos propósitos de Deus. Aquilo que o Senhor tem reservado para esta igreja. Se ele não voltar antes, eu creio tanto na volta de Jesus que vocês nem acreditam. Acredito na proximidade da volta de Jesus. Não importa se outros pensem diferente. Não é que eu queira fugir da realidade desse mundo que é tão ruim, tão cruel, um mundo tão perverso, mas é o mundo onde Deus nos colocou para nós pregarmos o Evangelho da salvação. Amém? E nós estamos aqui para isso. Nós vamos ler João 17, alguns poucos versículos, de 14 a 21. O capítulo é grande, porque é a oração sacerdotal de Jesus. Mas vamos ler apenas João 17, de 14 a 21. Está vendo o trabalho que dá, meu irmão? Eu não acertaria nunca. Isso é suficiente. Queridos, vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 14 de João 17. Jesus orando ao Pai Celestial e falando a respeito dos seus discípulos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Meus queridos, Jesus está dando os últimos ensinamentos aos discípulos. Está instruindo, está consolando, está advertindo com respeito aos problemas, aos desafios, às perseguições que eles haveriam de enfrentar na sua caminhada. Eram homens frágeis, como nós somos hoje. E por isso, Jesus estava intercedendo junto ao Pai para que os fortalecesse nessa empreitada difícil e desafiadora de pregar a salvação para quem não queria salvação. Então, Jesus, depois da ceia, dá essa última mensagem, começa a consolá-los e se despede deles. E lhes dirige uma palavra de conforto, de segurança e de paz. Ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por, mas tende eu. Quem está dizendo isso é Jesus. Eu venci o mundo. Tenham paz. Confiem em mim. E vão estrada fora, proclamando esta verdade, que pode não ser bem aceita, mas é a verdade que salva, que redime, que transforma, que pode mudar esse mundo do pior para o melhor.
Martinho Lutero era um homem extraordinário. Quando ele se converteu, ele ficou um homem inquieto. E ele mandou uma mensagem para Melanchthon, seu colega de reforma na área da educação, e ele disse a Melanchthon nessa mensagem que ele ficou tão radiante, tão entusiasmado e tão exultante com esta declaração de Jesus: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele então disse assim para Melanchthon: uma declaração como esta, meu irmão, é digna de ser levada de Roma até Jerusalém sobre os joelhos. Que coisa estupenda! É claro que, conhecendo o temperamento de Lutero, o homem que ele era, sabemos que ele está usando uma linguagem figurada. Mas não se esqueçam de que ele havia subido os degraus da escada sagrada, procurando ter paz no coração, e chegou lá em cima com os joelhos escalavrados e cheios de sangue, e não encontrou paz. Ele encontrou paz nesta palavra quando leu Romanos 1,17. O justo viverá pela... Queridos, nós estamos aqui pela fé. É a graça de Cristo que produz fé no nosso coração. Se não for essa graça maravilhosa, não estaríamos aqui. E foi isso que mudou de uma forma revolucionária a vida de Lutero e a vida de tantas centenas e milhares e milhões de pessoas através do mundo. Então, depois de consolar o coração dos discípulos, Jesus, nosso Senhor, os conduz à presença do Pai, nesta oração sumo sacerdotal. Ele sabia que a igreja precisava de ele estar intercedendo por ela. Ele sabia que nós aqui, celebrando os nossos 42 anos de história, dependíamos dessa oração, porque nós estamos incluídos nela. A igreja do Senhor Jesus, de todos os tempos e de todos os lugares. Essa igreja está incluída na oração de Jesus, é alvo desta oração. Eu quero confessar aos senhores, meus queridos, que nos momentos mais trepidantes, mais difíceis da minha caminhada como pastor, um dos consolos que eu tinha era saber que Jesus estava orando por mim, pela igreja. Eu, como pastor da igreja, com todas as fraquezas, com todas as limitações, com todos os erros, com todos os pecados, com toda a impaciência, mas Ele está orando por você e por mim. Nós estamos incluídos, queridos, amém? Isso merece uma pentecostalizada boa, né? Nós estamos incluídos nesta oração inigualável de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentir agasalhados nesta noite pela oração de Jesus. Maldito o homem que confia em si mesmo, mas bendito o homem que confia no Senhor. E se nós confiamos no Senhor, nós somos abençoados pelo Senhor. Queridos, eu quero, nesta noite, dizer algumas coisas baseado nesse texto tão rico, tão conhecido da palavra de Deus. Mas quero começar dizendo que o teólogo Meyer declarou com rara felicidade. Ele disse: essa oração de Jesus é a mais nobre e a mais pura pérola de devoção de todo o Novo Testamento. Não poderíamos encontrar em toda a literatura universal uma composição que, em sua simplicidade e em sua grandiosidade e fervor, possa ser comparada a essa oração de Jesus. Você é um homem de Deus, teólogo, um homem que conhece
a Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor, tem experiência de comunhão com Deus e diz uma verdade tão gloriosa como essa. E para não ir tão longe, John Knox, aquele que implantou o presbiterianismo lá na Escócia, tentou na Inglaterra, mas não deixaram. Então ele foi para a Escócia e Deus abençoou e lá formou essa igreja presbiteriana que se espalhou pelo mundo ocidental inteiro. Sabem de onde veio John Knox? Lá do seminário de Calvino, que se tornou depois a Universidade de Genebra. Que coisa estupenda! O homem começa um seminário, começa um trabalho de reforma, se torna o líder da cidade, o governo, se torna o líder da reforma a partir de Genebra. E eu estou tentado a contar uma historinha que ninguém até hoje ouvi contar, mas eu descobri num livro que ele não queria ser pastor, nem reformador, nem coisa nenhuma. Mas ele amava a palavra de Deus. E Calvino escreveu as institutas ou as instituições da religião cristã, começando aos 26 e terminando aos 27 anos, não é, pastor? Eu ficava com vergonha quando eu tinha 27 anos. Eu falei, meu Deus do céu, o homem faz um negócio desse, eu não faço nada. E quem estava lá era Guilherme Farel, em Genebra. Calvino passou por lá para ir logo mais adiante, para continuar seus estudos advocatícios. Ele queria ser um grande advogado. E os pais dele também, etc. Mas quando ele chegou em Genebra, Farel soube, foi lá visitar Calvino, disse, Calvino, eu vim aqui com uma missão especial. Calvino disse, pois não, qual é? Ele disse, eu vim aqui em nome do Senhor te convidar para ficar aqui em Genebra e me ajudar na liderança da reforma que vai começar aqui em Genebra e vai por muitas partes desse mundo. Calvino disse, ao dedinho, não. Eu tenho outros planos. Aí Farel era muito determinado, falou, Calvino, você tem outros planos, mas Deus tem os seus planos. Então não vamos discutir isso, vamos orar? O historiador diz que eles se ajoelharam para orar. E veja a oração de Guilherme Farel. Senhor, se esse homem fizer a tua vontade, estiver dentro dos teus planos, abençoa a vida desse homem com toda sorte de bênção celeste. Mas se esse homem tiver te desobedecendo, desgraça a vida desse homem. Ele deve ter usado outra palavra. Mas que nada na vida dele dê certo. Porque um homem fora dos teus planos, dos teus propósitos, não vai a lugar nenhum. Aí Calvino disse, Farel, calma, calma. Amém, amém. Terminaram a oração, disse, eu fico. Não quero ser amaldiçoado, não, quero ser abençoado. E foi assim que Calvino ficou em Genebra. E foi assim que ele se tornou a grande bênção. Mas depois de 3 anos o expulsaram. Quando foram atrás dele, dizendo, tudo que você começou lá, estragou tudo, agora está difícil, você tem que voltar. Ele disse, volto nada, não volto. Mas você tem que voltar, como é que vai deixar essa obra pelo meio? Ele disse, eu só volto se vocês deixarem eu fazer do meu jeito, que é o jeito da palavra de Deus e do jeito de Deus. Eu tenho carta branca? Tenho. Então eu volto. Voltou e deu no que deu. Deu no que deu. E Farel foi aluno de Calvino. Desculpe. John Knox saiu de lá, do seminário de Genebra, e foi para a Inglaterra, depois para a Escócia. Então, vocês sabem que a Inglaterra perseguiu muito os cristãos, e eles foram lá para o Novo Mundo, formaram as 13 colônias, depois a América do Norte. E, por fim, nós tivemos aqui nosso missionário presbiteriano, fundando a igreja presbiteriana aqui, Ashbel Green Simonton. Mas não foi fácil. Primeiro vieram os franceses,
Villagaion traiu aqueles que vieram com ele, matou todos, inclusive Jacques Le Baller, que era o último que se salvou nadando até a praia, e José de Anchieta, a mando de Mendissá, terceiro governador, executou o último dos moicanos, o último dos missionários, que foi Jacques Le Baller. Isso foi em 1555. No século XVII, nós tivemos a grande oportunidade de sermos colonizados aqui e abençoados pelos holandeses. E Maurício de Nassau ficou... Desculpe, eu estou falando de história, não era para falar isso, né, pastor? Eu não ia falar nada disso, eu tenho outras coisas aqui para falar, muito mais importantes. Ele ficou, Maurício de Nassau, lá em Pernambuco, de 1624 a 1654. Fez um trabalho extraordinário. Desenvolveu a cultura sob vários aspectos. Era a reforma da igreja lá na Holanda, que estava aqui no Brasil. Mas eles também foram expulsos depois de 30 anos. E aí, restou quem? Restou os portugueses, meus patrícios. Os patrícios dos meus ancestrais, dos meus pais, meus avós que vieram aqui, mas foram os degredados, que vieram com os escravos da África, coitados, e que se misturaram aqui com os índios nativos, tranquilos com tudo que a natureza lhes proporcionava. Botou tudo isso do liquidificador e deu nós, você e eu. Nós vamos até bem, estamos até bem na fita, né? Depois de toda essa mistura, não sei se estamos bem. Nós estamos devendo muito, pelo menos como igreja, no nosso testemunho, nesse país que está precisando, e eu diria, mais de oração do que qualquer outra coisa. Se a igreja do Senhor se preocupasse, gastasse mais tempo em interceder por esse país, como a palavra de Deus recomenda, nós teríamos dias muito melhores. Mas é isso, o que começou lá, passou por John Knox, mas eu quero dizer o que John Knox pediu. Pediu a esposa dele e a secretária dele. Esse grande reformador já estava no fim da vida, uma enfermidade cruel. E ele pediu à sua esposa e ao seu secretário, ou um ou outro, lesse todos os dias para ele no seu leito João 17, a oração sacerdotal. Ele queria se sentir agasalhado por esta oração de Jesus junto ao Pai. Mas ele pediu outros textos, ele pediu Isaías 53, sobre o servo sofredor, porque ele também estava sofrendo e sabia que Jesus havia sofrido por ele. E se Jesus sofreu, ele devia enfrentar os seus sofrimentos. E Efésios 4, que é a epístola de Paulo, que fala da igreja do Senhor Jesus de maneira mais profunda. Mas o que me impressiona nesse homem, John Knox, o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Não queria se apartar dela hora nenhuma. Ele queria sentir a orientação, o consolo, a firmeza, a direção segura dessa palavra inspirada pelo nosso Senhor. Vocês sabiam que Jesus usou a palavra de Deus 7 vezes para fazer esta oração? Eu estava pensando outro dia, ele nem precisava, ele é a própria palavra, ele é o verbo encarnado. Mas o próprio Jesus nos dá esse exemplo de amor pela palavra, que nesta oração sacerdotal, no verso 6, ele diz assim: Senhor, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 6. Verso 8, ele diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam a palavra do Senhor. No verso 12,
Jesus continua na sua oração: eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, a tua palavra. Verso 17, verso 14, diz: eu lhes tenho dado a tua palavra. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus citando a palavra nessa belíssima oração sacerdotal. Ele que é o Verbo encarnado de Deus. Mas foi no momento de maior proximidade da cruz, de dor e de morte, que Jesus chegou a orar por si mesmo, quando ele disse assim: glorifica-me com a glória que há em ti. Jesus sentiu que naquela hora ele precisava da glória do céu, da glória do Pai. Queridos, de uma forma mais sucinta, eu gostaria de destacar 3 verdades das muitas que existem aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Jesus ora para que sejamos protegidos dos ataques do maligno e do mal. O diabo anda rodeando os crentes em Jesus Cristo, até os mais santificados, os mais consagrados, procurando uma oportunidade de derribá-los. Essa é a missão do inimigo. E nós precisamos de estar firmes no Senhor. O William Barclay diz que nós às vezes ficamos muito preocupados com especulações a respeito do mal. Basta saber que o mal existe assim como o bem. Basta saber que o maligno existe. Não precisamos procurar explicações filosóficas, teológicas a respeito da origem do mal. Nós devemos vencer o mal com o poder do Espírito Santo na nossa vida. E o Salmo 124, que os irmãos conhecem, o salmista, o servo de Deus, diz assim naquele salmo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, há muito que nós teríamos sido engolidos como vivos. Israel que o diga: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito que nós teríamos sido engolidos vivos. Mas a bênção é que o Senhor estava do lado de Davi, está do nosso lado. Queridos, quando vocês virem aproximar-se o mal, as setas do inimigo, só há um caminho: é ajoelhar-se, orar ao Senhor e pedir o poder do Senhor na sua vida, porque o Senhor nos livra de todas as setas inflamadas do maligno. Grande perigo na vida do cristão é que ele acha que pode, com o que já tem, a fé, a graça, a palavra de Deus, e ele mesmo, e as suas forças e sua sabedoria, ele pensa que pode enfrentar os males desse mundo. Não podemos não, queridos. Nós temos que nos apegar com o Senhor, buscar o Senhor, porque tentar enfrentar o mal e o maligno com as próprias forças é suicídio espiritual. E o apóstolo Paulo nos diz: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas o que eu não quero é esse o que eu sempre faço. Eu detesto, mas eu faço. Que coisa tremenda. Esse é o homem que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A vida cristã é paradoxal, não é? Uma hora nós estamos lá em cima, nos páramos da glória. Outra hora nós estamos lá embaixo, no chão. E de todas as formas, em todos os lugares, nós precisamos do Senhor. Segundo lugar, queridos, Jesus ora por sua igreja para que também nós sejamos
santificados na verdade. A igreja precisa de santificação. A santificação é parte do processo da salvação. O Espírito Santo veio para nos santificar. Ele foi derramado para trazer santificação, o seu poder na nossa vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E eu queria dizer umas coisas que santidade não é. Santidade não é esforço próprio, não é penitência, não é autoflagelação, não é afastamento da sociedade, a fim de não sermos contaminados por esta sociedade. Esse foi o grande erro dos monges lá da Idade Média, que se afastaram para se livrar das contaminações do mundo, e eles não perceberam que estavam carregando no próprio coração toda a maldade, todo o pecado, porque o pecado está enraizado em nós e dentro de nós. E nós só podemos vencer o pecado com a santidade do Espírito Santo de Deus em nós. Também, queridos, não é um estado de perfeição que alguém atinge e pensa, eu agora estou na glória. Eu estou muito melhor do que os outros. Eu sou santo. Eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Não é assim. Esse não é o caminho. E quem chega a fazer esta afirmação está precisando muito, muito de santidade. Nossas fraquezas aparecem sempre na nossa vida. Nós somos o tempo todo atacados pelo maligno, e ele não descansa enquanto não nos agarrar pelo pescoço. Mas nós estamos livres, tendo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso pastor. Santidade, afinal de contas, quer dizer, é amar o que Deus ama, e é detestar o que Deus detesta, é abominar o que Deus abomina, como disse um colega nosso, pastor. É fome e sede de ser justo, de ser íntegro, de ser reto, de coração puro, com propósito de sermos semelhantes a Jesus, nosso Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu termino dizendo, queridos, que Jesus ora também em favor da unidade da igreja. Como nós precisamos desta unidade da igreja. Vocês notaram como a gente tem uma tendência para nos dividirmos? Qualquer coisa separa as igrejas. Eu fico com vergonha enorme quando uma igreja presbiteriana se divide. Mas não é só vergonha, não. A gente fica com pena. Sabe por quê, queridos? Numa divisão de igreja, que é o propósito do inimigo, muitos vão para outras igrejas. Amém. Se vão para outras igrejas, vão ouvir a palavra de Deus, amém. Mas sabe o que mais acontece? Muitos irmãos se perdem por aí. Não ficam em igreja nenhuma, esfriam na fé, deixam de testemunhar de Jesus e serve até de crítica e de alegria para os ímpios e para o próprio inimigo das nossas almas. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim, a fim de que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O objetivo final da igreja é proclamar a salvação, é proclamar Jesus, para que o mundo creia. Não há outra finalidade. Nós não vamos ficar com a nossa salvação aqui para nós mesmos e desfrutando dos privilégios da vida com Cristo. Nós somos chamados com um vinde, mas somos enviados com um ide. E essa igreja do Guará tem essa missão aqui nesse lugar. A gente estava chegando ali
E eu disse para o irmão, opa, tem uma fila de carros já aqui cedo, né? Ele falou, não, pastor, infelizmente não é não. Aqui é um barzinho aqui, não é muito amigo da gente não, viu? Eu disse, meu irmão, uma vez numa igreja que eu pastoreava, tinha um negócio desse. Aí nós começamos a orar, oramos, eu não sei, desapareceu. Não precisa pedir para ninguém morrer. Não precisa orar para ninguém se dar mal financeiramente. Não precisa pedir a desgraça de ninguém. A melhor forma que o cristão tem de orar é colocar nas mãos do Senhor. Ele sabe que faz muito melhor do que nós. Eu já vi bares se fechando, viu, queridos? Nessa longa jornada de gente que estava querendo prejudicar o trabalho da igreja. Quando nós buscamos o poder de Deus, quando nós oramos, buscamos santidade, buscamos unidade no corpo de Cristo, nós ficamos muito mais fortalecidos. E Deus ouve as nossas orações e nos abençoa, e abençoa todos aqueles pelos quais nós também intercedemos. Eu estou terminando. O Senhor confiou esta obra gigantesca de proclamação do Evangelho a esta igreja e à sua igreja em toda parte. E é por isso que Ele pede que nós estejamos unidos, fortalecendo-nos uns aos outros. Nós temos grupos de vida na nossa igreja, criados pelo reverendo Walter Moura, e a minha mulher dirige um grupo. E ela manda em mim, porque ela manda eu pregar, e eu falar, e eu fazer estudo, e eu tenho que fazer. Com você é assim, meu irmão? Pensei que era só... Com certeza. Ah, se ele é novinho ainda desse jeito, está assim, imagina quando chegar na meia-idade, hein? Mas é assim mesmo. Eu digo, Clara, não é assim, filha. Ela disse, não, mas tem que ser assim. Eu falei, espera, filha. Eu ainda sou pastor. Ela disse, mas eu sou líder do grupo. Não é bem assim, eu estou brincando, mas é quase. Agora vejam o que eu estou dizendo para os senhores. Chegou uma moça muito bonita da nossa igreja e disse, pastor, nós estamos com um problema no nosso trabalho. Ela trabalha lá no TST, ela até tem um alto cargo lá. Eu disse, que problema, minha filha? Ela disse, chegou uma chefe lá, pastor, que não sei de onde veio, não foi do céu. Eu disse, o que está acontecendo, filha? Pastor, ninguém aguenta mais. A mulher tem lá uma semana só e já bagunçou está todo mundo infeliz, ninguém consegue trabalhar. Ela foi lá para prejudicar tudo. Ela está amando de alguém, pastor. Falei, epa, vamos devagar. Falei, vamos orar, querida, vamos orar. Oramos, todo mundo orou com um fervor enorme. Nos grupos pequenos a gente tem mais aquela intimidade, aquela unidade. E esse grupo tem sido um grupo que tem tido uma experiência de respostas de oração tremendas. E nós oramos, numa quinta-feira. Aí chegou outra quinta-feira, ela chegou lá, ninguém falou nada, ninguém perguntou nada, mas eu fiquei preocupado, porque eu também continuei orando em casa com a Clara. Falei, minha filha, e aquele problema seu, lá no seu trabalho, aquela mulher? Pastor, a mulher desapareceu. Eu falei, desapareceu como? Ela falou, pastor, botaram ela de lá, em outro lugar. Eu falei, e agora como é que está o ambiente? Ah, voltou um verdadeiro céu. Nós estamos trabalhando tranquilo. Queridos, quando nós oramos no poder do Senhor, em nome do Senhor, para a glória do Senhor, com fé, em nome de Jesus Cristo, Deus ouve as nossas orações e abençoa todos aqueles pelos quais nós intercedemos. Mas precisamos estar unidos. Essa unidade, essa união não é eclesiástica, essa união ela não é administrativa, não é estrutural. Nós nem é
vou dizer do ponto de vista doutrinário e teológico, todo mundo ali pensando tudo do mesmo jeito. Podemos até pensar um pouco diferentes uns dos outros. Se pensarmos unidos naquilo que é essencial, já é o suficiente para Deus nos abençoar. Divisões por causa de diferentes ideias, divisões porque eu estou querendo um cargo melhor, divisões porque eu não entendi o que o meu irmão, minha irmã quis falar, etc. Nós nos desentendemos de tal maneira que não podemos mais conviver juntos. Essas divisões têm estragado a obra do Senhor aqui na terra. E nós, como cristãos, devemos estar debaixo dessa oração de Jesus, para que todos sejam um, no coração, na alma, no amor. Melanchthon foi aquele educador da Reforma. E ele nos deixou um pensamento que eu gosto de citar sempre. Eu sei que todo mundo já sabe disso, mas eu repito para poder guardar. No essencial, unidade. No não essencial, tolerância, liberdade. E em tudo, amor. Vamos dizer juntos? No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, se essa igreja viver em amor, com esse espírito de unidade, como corpo de Cristo, Deus vai fazer proezas, maravilhas, através dos irmãos. Que Deus os abençoe. Amém.